A odontologia se consolida como uma ciência que se renova constantemente em busca de avanços tecnológicos que vão devolver aos pacientes saúde bucal, qualidade de vida e, em muitos casos, melhora e muito na autoestima da pessoa que passa pela reabilitação oral. Hoje o programa Saúde na TV veio realizar uma visita muito especial ao especialista em implantodontia, Dr. Joelson Richa, que vai falar exatamente sobre reabilitação oral e os benefícios para a saúde como um todo. Primeiramente, Dr. Joelson, muito obrigada pelo convite. É muito importante levar um pouco mais de informação para as pessoas que nos assistem e, é claro, mostrar um pouquinho do seu dia a dia de trabalho. Claro. Doutor, primeiro eu quero começar falando sobre as consequências da ausência dos dentes. Tá certo. Que tudo pode acontecer quando a pessoa começa a perder os dentes. Exato. Basicamente, a sua função de mastigação não vai acontecer. Você tem os dentes para mastigar, antes de mais nada, para poder deglutir bem os alimentos, mastigar. E você, sem os dentes, a mastigação fica complicada. Os espaços, buracos entre os dentes vão ficar fazendo o quê? Os dentes vão tentar andar, se movimentar para tentar fechar esse espaço. Então tem muito dente que vai sair do lugar dele, vai inclinar. E basicamente a parte estética vai ficar toda comprometida. Todos os dentes vão sair, vão desalinhar, não vão ficar na posição. Então quer dizer, você perder dentes, você está perdendo qualidade de vida. Está perdendo mastigação, com isso o alimento vai chegar mal digerido no estômago, você vai gerar outros problemas. Até porque, por exemplo, o queixo, muito pouca gente sabe disso. Quando você perde os dentes de baixo, os dentes de cima do fundo, o que acontece? Você mastiga e vai jogando o queixo cada vez mais para frente. Esse stop aqui, ó, não acontece. Então, cada vez mais você vai empurrando o queixo para frente. E as pessoas vão quebrando os dentes da frente. São muito frágeis os dentes da frente, eles não aguentam. Então, quanto mais força você põe nesses dentes, eles vão quebrando. E por aí, outros e outros danos, muitos. Justamente para combater esses problemas, tem-se a reabilitação oral como saída. Explica pra gente do conceito, o que é reabilitação oral. Reabilitação oral não é você chegar numa pessoa e fazer apenas um dente, uma restauração de cárie, etc e tal. É tudo que tiver ao seu alcance, todo o arsenal que o profissional tem, munido daquilo, ele vai trabalhar com ortodontia, com endodontia, com implantodontia, com todas as carreiras, as especialidades, para tentar devolver o sorriso da pessoa. Então ela precisa de implantes, mas ela também precisa de periodontia, que é a raspagem de tártaro, a limpeza daquela gengiva, tirar toda aquela inflamação para o implantodontista poder trabalhar bem, saudável. E a estética, não vai pensar na estética? Vai pensar sim. Vai fazer o implante já pensando naquele dente que sobrou, vai receber uma faceta, vai receber uma coroa, vai trabalhar com clareamento, vai fazer tudo junto, vai fazer uma reabilitação oral. Todas as especialidades como se tivesse braços dados para conseguir devolver o quê? Função, de mastigação e a estética do paciente. Sempre esses dois pilares. Quer dizer, não adianta você ter estética e a prótese fica soltando, fica caindo, o paciente inseguro, perde qualidade de vida. Você precisa de função, de mastigação e também de estética. Tem que estar intrínseco, são coisas aliadas. De acordo com essa visão do atendimento multidisciplinar, como ocorre o tratamento de reabilitação oral? Muito bacana você falar de multidisciplinar. Eu acredito que você não consegue, acho que nenhuma carreira, mas basicamente na odontologia, a gente fica faltando sempre um pedaço, se você não se relacionar. Não que você tenha que fazer tudo, você tem que saber indicar, você tem que ser um bom profissional que vê. Isso aqui, por exemplo, eu não trabalho com câncer, com nenhuma lesão e tal. Você viu no paciente, você não tem que assustar aquele paciente. Você vai contactar um amigo seu que só trabalha com aquilo, entendeu? E ele vai procurar. Endodontia, por exemplo, dificilmente você vai ter a habilidade de um endodontista que faz em uma sessão um canal. E a pessoa não sente dor nenhuma, enfim, é fantástico. Então você vai alinhando. E outra coisa, antigamente, no começo da implantodontia, que é o que eu gosto muito de falar, os profissionais faziam só cirurgia e outros profissionais faziam a parte de prótese, que é a colocação desses dentes, por cima do implante que ficou aqui. Como eles às vezes não tinham uma afinidade e não se pensava direito naquele caso, às vezes o implante era colocado numa posição que não era a posição ideal para a prótese no final. Então ficava um pepino, ficava um implante numa posição torta para se colocar um dente numa outra posição. Quando você vai alinhando cada vez mais, calibrando esses profissionais, o que acontece? Ele faz o implante já pensando em 3D, na dimensão para onde vai sair a cabeça daquele implante. E exatamente em cima de onde vai sair a cabeça daquele implante, vem o dente. Só existe uma posição protética ideal. A gente sempre fala isso.
Só existe uma posição para o implante ficar. Caso contrário, você vai ter que fazer um ajuste que talvez comprometa quem? A estética. Por isso que os profissionais têm que estar todos multidisciplinarmente alinhados. Entendeu? Para que aconteça da melhor maneira possível o resultado final. É aquela harmonia do sorriso. Você não tem uma sensação de forçado. Ficou bonito. É o equilíbrio daquele paciente, de acordo com as características que ele tem. Exatamente. Os profissionais têm que levar isso em consideração também. Doutor, com o aumento cada vez mais da perspectiva de vida, é muito comum as pessoas que se aproximam da terceira idade aproveitarem esse momento para cuidarem mais de si, em busca de mais autoestima e qualidade de vida como um todo. Nesse sentido, como a implantodontia e os avanços obtidos podem auxiliar essas pessoas nessa fase tão especial da vida? Pois é, antigamente quando a gente pensava em terceira idade, pensava logo em quê? Em dentadura. Não pensava em mais nada, a pessoa perdia os dentes e colocava uma dentadura. E qualidade de vida você pode ter uma dentadura sabendo que a pessoa pode ficar insegura, ela pode soltar, ela pode mexer, então fica complicado. A implantodontia e a odontologia se uniu e fez o quê? Uma prótese apoiada sobre implantes. Então ela é implanta suportada, não é apoiada em cima das gengivas, é apoiada em cima dos implantes, e com isso ela tem uma estabilidade muito forte. Ela não solta, ela não mexe, ela dá uma qualidade de vida fantástica para o paciente, que basta ter o quê? Uma quantidade de osso suficiente para se fazer. Aí você diz, mas e quem não tem osso? E quem não tem osso, existe agora N formas de se colocar esse material. Até material sintético, não precisa mais ficar tirando o osso de outros lugares ou até mesmo da pessoa. E esse material sintético, ele é compatível? Ele é compatível, ele vai fazer o quê? Ele vai servir como condutor para o osso novo. Ele vai estimular a formação óssea. São os osteocondutores. Então ele vai fazer a formação óssea como se fosse uma espécie de uma estante. Ele vai se depositando naquilo ali. E no final a estante vai embora e fica o osso. Então esses materiais já existem. A gente sempre já programa uma cirurgia com o uso de biomateriais para estar ajudando a formação óssea naquela região. E assim, por exemplo, muita gente não tem condição de fazer implante em cima porque não tem mais osso. Faz um levantamento de seio, que é o quê? Nada mais é do que preenchimento. Coloca um pouquinho de material, de pozinho de osso. 6 meses depois, essa pessoa é apta para receber os implantes. Já tem uma quantidade óssea debaixo aqui dos seios maxilares bastante grande para receber os implantes. E você ganha autoestima, você tem uma vida. A partir daí, como você estava dizendo, a pessoa vai ter que fazer tudo. Ela vai caminhar, vai fazer esporte, vai viajar, vai se relacionar. Não tem nenhuma restrição. Nenhuma restrição. E ela segue todo o protocolo de limpeza, manutenção e cuidado. E não precisa nem ficar contando que ela usa prótese, porque ela não precisa tirar a prótese, né? Que é a parte chata. E assim, a qualidade dos materiais tem feito elas durarem bastante. Os implantes estão cada vez mais se adaptando às condições que existem. Então a gente não está tentando pegar um ser humano e enquadrá-lo para que ele entre no esquema. É o contrário. É o contrário. É a técnica, são os implantes, é a tecnologia a favor, fazendo com que aquilo ali cada vez mais se adapte. E menos precise, por exemplo, tem implantes pequenos que às vezes com pouco osso você consegue fazer sem ter que mexer nem um pouquinho no enxerto de nada. Ou seja, independente da técnica necessária para aquele paciente, o implante pode sim ser realizado em qualquer pessoa. Exatamente. Existem, claro, aqueles casos, por exemplo, a pessoa está fazendo uso de algum medicamento, etc e tal. Aí voltamos a falar de multidisciplinar. Manda uma carta para o médico, entra em contato com aquela equipe que cuida do coração, da pressão daquele paciente, para ver a melhor maneira de fazer aquilo ali. Mas não é impeditivo como era antigamente, qualquer coisa a pessoa não podia mais fazer. Hoje em dia não, a pessoa tem diabetes, mas ela tem uma diabetes controlada, ela tem pressão, problema de pressão, mas a pressão dela é controlada, ela toma medicamento, está tudo certo. O problema é a pessoa que tem e não sabe que tem, está descontrolado por algum motivo que você descobriu na hora, aí não pode. Então certo é uma pessoa ter acompanhamento, você ter uma cartinha do médico junto e acabou. A gente, a odontologia, está cada vez mais abraçando todos esses casos que precisam. Doutor, muito obrigada por todas as suas explicações, por levar mais informação. Às vezes as pessoas não buscam ajuda especializada justamente por falta de informação e é esse o nosso papel enquanto mediadores. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Eu queria deixar uma frase aqui. Como eu sou filho de escritor, eu acredito nisso. O mundo se divide em dois, os que leem e os que não leem. Então informação é tudo, divide o nosso mundo. Com certeza. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo Saúde na TV. E nesse momento começa um quadro muito importante do Saúde na TV que se chama Mitos e Verdades. Afinal de contas, muitas pessoas
pensam que sabem um pouco mais sobre implantodontia. Mas será que é verdade? Ou será que é apenas um mito? Quem vai quebrar alguns paradigmas já estabelecidos é o doutor. Está preparado? Quanto a responsabilidade, né? É, sim, é muito sério isso. Eu vou te falar uma afirmação, você me diz primeiro se é mito ou se é verdade, depois explica por quê. Combinado? Combinado. Então vamos lá, doutor Joelson, a primeira afirmação. Gengiva com sangramento é normal. É mito ou é verdade? Não é normal. Não é normal. Gengiva não pode sangrar. Sangrou, está inflamada. Passa fio dental ali 7 dias. Molha o fio dental ali no produto, no antisséptico bucal e passa 7 dias. Você vai ver como é que o sangramento vai diminuir. Vai sumir. Está inflamada porque alguma coisa está acontecendo. Então, provavelmente, aquela gengiva sangrando ali, ou é falta de fio dental, você está correndo o fio dental, ou você não está escovando direito, ou você deu aquela relaxada em algum ponto, ou realmente tem uma cárie subgengival, algum problema escondido ali por debaixo do pano. Você tem que ir no profissional, procurar o seu especialista. Muito bem, preste atenção no sangramento. Segunda afirmação, sensibilidade após o clareamento dental é normal. Ah, eu quero saber sobre essa afirmação, porque muitas pessoas se recusam a fazer clareamento por achar que fica mais sensível. É mito ou verdade? Mito. A gente cansa de fazer clareamento todos os dias e nem todo mundo tem sensibilidade. A taxa é, inclusive, muito menor. Um ou outro paciente pode ter, dependendo da raiz exposta, da quantidade de raiz exposta, da agressividade com que foi feito, de repente o profissional fez várias aplicações e não 2 ou 3, fez várias no mesmo dia, de repente por pressa, porque o paciente vai viajar, ou porque vai casar no outro dia, ou porque vai fazer alguma coisa. Então, às vezes, a gente se deixa levar pela empolgação do paciente e exagera um pouco a mão nessa história. Eu acho que clareamento dental é seguro e não existe mais essa história, por exemplo, de precisar dormir. E isso causava sensibilidade, eram 8 horas usando um produto para dormir. Hoje em dia, não. Os produtos que eu uso aqui no consultório duram 1 hora, no máximo 40 minutos, na boca do paciente e acabou. E o paciente não sai daqui com sensibilidade, ou até relata que sentiu alguma coisa ao sair do consultório, então logo depois já volta ao normal. Quer dizer, você avaliar bem o caso também. Quem tem uma gengiva muito exposta, quem está com o dente trincado, fissurado, vai devagarzinho, cuida daquilo para depois fazer o clareamento. Daí a importância do planejamento também. Exatamente, fundamental. Mais uma afirmação. A perda dos dentes é consequência natural do envelhecimento. Será? Mito ou verdade? Mito. Ninguém precisa perder o dente. Você sabia que o corpo humano foi feito para durar 120 anos? Uau! E os dentes iriam acompanhar as pessoas também por esse tempo todo. O desgaste é natural. O dente se desgastar ao longo do tempo, como os ossos do corpo perdem um pouco. Ao longo do tempo a quantidade de cálcio, naturalmente. Agora, num processo natural, e quem não fuma, não bebe, quem é saudável, não está descompensado por nada, é natural que você tenha os seus dentes, ou a maior quantidade deles, durante toda a sua vida. É claro que você pode ter, de repente, um problema, nessa incorrência aí que você teve, perder o dente. Você vai fazer um implante, vai colocar, vai fazer uma resina, vai restaurar. É o que eu sempre digo, quem vai fazer a limpeza chama-se prevenção. Palavra-chave, hein? Prevenção. Quem faz a prevenção de 6 meses aqui no consultório, eu ligo para todos os pacientes informando, olha, Mariana, está na hora da sua limpeza. Você vem sem dor, sem nada. Por quê? Vai fazer uma limpeza, eu já vou fazer um check-up e vou olhar qualquer início de cárie, qualquer dente rachado, qualquer dente quebrado, a gente já está ali. Não vai ter que dar canal, esperar doer, nem quebrar o dente. E é muito mais fácil atuar no início de qualquer complicação. Mais uma afirmação. O dente do siso sempre deve ser extraído. É mito ou é verdade? Mito. Se você tem o dente do siso que está ocluindo, quer dizer, encostando de cima com de baixo, fazendo o quê? Mastigação perfeita, você vai tirar por quê? Agora, se ele é, como eu costumo brincar aqui no consultório, um brinco, você não tem o de baixo, só tem o de cima, ele está ali enfeitando, não precisa dele. Ele vai acabar dando uma cárie, é difícil o acesso, o paciente não consegue. Gente, escova a cabeça pequena, tá? Por favor, cabeça pequenininha para chegar lá. Não vem com essa escova grande que você não consegue limpar. Então, dente do siso que você consegue ocluir, consegue mastigar, não tem que tirar. Agora, dente do siso que está um para cá e outro para cá, você fala, fecha a boca, o paciente fecha assim, não está encostando, não tem função. Então, você pode extrair. Ou então, por causa da ortodontia, para que caiba os dentes todos na boca. Essa mistura de raças, Mariana, faz os dentes grandes nascerem bocas pequenas. Bocas grandes terem dentes pequenos. Então, nem sempre juntou e deu certo. Então, às vezes, tem que tirar os últimos dentes para aliviar, para que você consiga encaixar os dentes. Ou seja, cada caso é um caso. Isso, precisa avaliar a particularidade daquele paciente. Aliás, quando você me pergunta, na área de saúde, não só na odontologia, acho que nunca você tem que pensar assim, isso aqui é sempre, isso aqui é nunca.
Não, tudo você tem que avaliar direitinho. 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3, você entendeu? Cada caso é um caso, cada paciente é um, entendeu? É muito importante dizer isso, porque daí as pessoas começam a identificar alguns sinais que de repente ela precisa buscar ajuda, Exatamente. ou talvez não seja o meu caso. E na dúvida, doutor, busquemos ajuda, não é? Claro, exatamente, gente, por favor, um bom Com especialista. certeza. Agora vamos à última afirmação do nosso encontro, que é: escovar os dentes imediatamente após as refeições reduz a possibilidade de cáries. Tenho certeza que muitas pessoas ficaram em dúvida, é mito ou verdade? É mito, presta atenção. Se você escovou imediatamente e eu escovei daqui a meia hora, você não vai ficar sem cárie e eu vou ter mais cárie por causa disso. O que acontece é, quem comer, se alimentar e não escovar o dente, aí não tem jeito. Vai dormir sem escovar dente, comeu aquela balinha gostosa e foi dormir sem escovar dente, bem pegajosa, que ficou presa nos dentes, aí não tem jeito. Agora, se você comeu, se alimentou e depois de 1 hora, 1 hora e meia, sei lá, depois você escovou, eu costumo brincar com meus pacientes no consultório, dizer o seguinte: se você fizesse que uma escovação muito bem feita, uma passada de fio dental muito bem feita à noite, para quebrar o ciclo da placa bacteriana, que demora 24 horas para se formar, você já interrompeu ela. Então, se você à noite conseguir fazer muito bem feita a sua higiene, com o fio dental e com a escovação, eu duvido que você carregue para o dia seguinte uma inflamação, uma infecção, etc. e tal. O que acontece é que as pessoas às vezes escovam várias vezes, mas várias vezes correndo, ali não está legal, vai carregar uma placa bacteriana que depois de 24, 48 horas vira quem? O tártaro dental. E aí só o profissional para tirar. Exatamente, ou seja, voltamos à prevenção. Prevenção, a palavra-chave, hein? Prevenção, a palavra-chave. Doutor Joelson, muito obrigada por nos receber, por quebrar tantos paradigmas. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a implantodontia, odontologia e a saúde bucal como um todo. Obrigada. Muito obrigado a você. E nós nos encontramos no próximo Saúde na TV. Quantas perguntas você gostaria de fazer diretamente ao especialista em implantodontia? É justamente essa oportunidade que o programa Saúde na TV abre nesse momento, porque começa o quadro Pergunte ao Especialista. E quem vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores é o Dr. Joelson Richa, especialista em implantodontia. Doutor, está preparado para responder a pergunta dos nossos telespectadores? Preparado. Então, antes de abrir espaço para essas perguntas, eu quero saber um pouco sobre as novidades. O que há de mais novo, de mais efetivo, quando a gente fala em reabilitação e melhorar a saúde bucal como um todo? Bom, para começar, as próteses todas estão sendo feitas utilizando-se o mínimo de metal possível e com isso uma estética que eu costumo dizer que não é a estética da porta de geladeira, não é opaca. Ela é uma estética translúcida, bonita, como um dente natural. Então você consegue uma qualidade, um sorriso muito bom, muito natural. E quem não tem dente, quem precisa de dente, a gente tem uma quantidade enorme de material para ser usado. Para quem tem pouco osso, tem implante que se adapta em qualquer lugar, tem enxertos que a gente consegue fazer, próteses fantásticas. Então hoje em dia você consegue, com muita tecnologia, desgastar o mínimo o paciente, conseguir um resultado fantástico. Vamos à primeira pergunta dos telespectadores? Vamos. Pode rodar. Doutor, eu queria fazer um clareamento dental, mas eu tenho uma dúvida. Meus dentes vão ficar enfraquecidos? Olha só, o clareamento dental, essa dúvida é recorrente. Todo mundo perguntando se o clareamento estraga os dentes ou se enfraquece. Imagina você fazendo uma limpeza em uma superfície que está suja, você jogou cândida ali, ele vai limpar aquela superfície. Ele não vai ter poder de mudar a estrutura do dente. Então o dente não vai ficar enfraquecido porque não tem condição de você desmineralizar o dente, estragar o dente a esse ponto, você entendeu? Então na realidade é como se fossem vários canudinhos entupidos com uma sujeira e o produto efervescente que limpa todos eles e você tem o dente todo perfeito de novo, limpinho. Sem mudar, lembrando de novo, a estrutura dental, tá certo? É só isso. Doutor, já existem próteses sem o dental aparecendo? Prótese fixa, hoje em dia, está falando de coroas, de prótese de até 2, 3 elementos ou até mais. Elas trabalham com material que é todo sem metal. A gente fala metal free. Então você tem com zircônia, você tem com alúmina, pegaram a porcelana, incrementaram na porcelana um material, ou alúmina, ou partículas de zircônia, deram mais força e rigidez para essa porcelana, que fica fazendo a estrutura do dente. Você consegue montar o dente, aplicar a porcelana por cima, sem ele quebrar, tendo uma condição de quê? Translucidez, a luz transpassar o dente. Então você consegue ter uma harmonia e um sorriso muito natural.
essa é a fantástica. Doutor, sou fumante e gostaria de fazer clareamento. Quantas sessões são necessárias? Então, na realidade, voltamos sempre àquele ponto. Cada caso é um caso, é muito específico, e você, fumante, pode ser que você tenha fumado e que seu dente não tenha se impregnado tanto daquela nicotina, daquela sujeira, como outras pessoas podem ter fumado às vezes até menos, mas terem mais suscetíveis, dependendo do quê? Dos poros, de quantos túbulos dentinários absorveram de sujeira. Então, na realidade, cada caso é um caso, não existe uma resposta fixa para isso. Agora, em geral, quem é fumante tem sim que fazer clareamento, é o nosso público, não é aquela pessoa que não tem, que não fuma, que não tem nada. Então, quer dizer, o fumante tem que fazer sim, vai ficar com o dente claro e depois de 2, 3 anos ele pode fazer uma recarga e manter o dente limpo de novo. Não tem mistério. Falando ainda, doutor, sobre clareamento, quais cuidados o paciente tem que ter depois de passar pelo tratamento para manter o resultado por mais tempo? Porque as pessoas ficam com dúvidas quanto à sensibilidade, mas e o meu papel? O que eu posso fazer para potencializar aquele resultado obtido? Vamos lá. Primeiro, Mário, nas 48 horas que você sai do clareamento, a gente diz evitar coisas escuras, feijão, Coca-Cola, chocolate, açaí, tudo que for sujar uma roupa branca. O que é que eu não posso? O que suja uma roupa branca. Você evitar. Então você parte com vinho branco, com chocolate branco, para tudo que não tenha tanto pigmento. Agora, depois disso, obviamente, o ideal é você escovar. Tem uma dica que eu costumo passar para os pacientes, tomou alguma coisa muito escura, um café e tudo, toma um copinho d'água depois, tenta lavar a boca para não ficar como se fosse de molho naquela coisa escura ali que ajuda. Você entendeu? Então, na realidade, é você sempre manter os dentes limpinhos. E, é claro, quem toma muito café todos os dias, quem está sempre com alguma coisa, algum material, algum pigmento, Coca-Cola e tal, se puder evitar, não tanto, é bom. Agora, não é por causa disso que a pessoa vai parar de tomar. Que importante falar isso, porque muitas pessoas se desmotivam justamente porque acham que não vão mais poder comer chocolate ou qualquer outro alimento com corante, e é o prazer da pessoa, que ela gosta de fazer. A odontologia, eu acho que ela avança constantemente justamente para oferecer mais qualidade, sim, exatamente. E não para restringir. É importante a gente quebrar também esse conceito. Você não pode, eu acho que em nenhum momento que você fala para a pessoa evita esse alimento ou evita aquilo ali, é sem assustar o paciente, sem dar nenhum, sabe, você não pode fazer de jeito nenhum uma determinada coisa, ou, não, eu acho que assim, dia após dia, como na vida, a gente vai aprendendo, e vai devagarinho, vai fazendo, vai cuidando, e assim, claro que você somando a maior quantidade de pontos positivos, o resultado final tende a ser muito bom. Sim, agora mudando um pouco de assunto, voltando a falar sobre implantes de acordo com a sua especialidade, doutor. É muito comum as pessoas que vão passar por uma reabilitação mais profunda buscar referências e chegar no consultório, doutor Joelson, eu gostaria de ter o sorriso dessa pessoa. Como lidar com essa expectativa? Será que o sorriso que eu vejo na televisão ou na capa de revista, ele é o melhor para mim? Será que é possível atingir esse resultado? Como que o profissional deve prestar esclarecimento para o paciente que chega com esse tipo de dúvida? Muito importante, Mara. O que você falou, eu acho de suma importância. O paciente vem com a expectativa, hoje em dia, nessa época de Google e de mídias sociais e de fácil acesso às celebridades e tudo, as pessoas vêm com com a expectativa muito elevada. E aí fica difícil de você contornar isso. Então eu acho que o profissional desde o começo tem que tentar manter os pacientes com os pés no chão. A gente vai fazer você, o seu caso, melhorar. Você vai ser melhor do que a gente vai tentar fazer o melhor possível para o seu caso. Agora, quem tem um sorriso específico de um jeito ou de outro, a gente vai adequar. Não dá para você pegar, por exemplo, um sorriso de A e tentar fazer com um sorriso de B. Não dá. Tem que tentar adequar. Por exemplo, muita gente pergunta, eu queria ter os sorrisos brancos como da atriz, fulana de tal. E às vezes aquele sorriso não é só clareamento. Na maioria dos casos, são facetas em todos os dentes, porque as atrizes, os atores, você sabe, eles investem muito na imagem. Então você faz uma faceta, por exemplo, de dente a dente, investe muito e fica um branco, às vezes exagerado, às vezes você vê até que fica forçado para determinada idade daquela apresentadora de televisão, ficou forçado, a pessoa já tem uma certa idade, não ficaria tão bem. Então o ideal é ter uma harmonia no sorriso e explicar isso ao paciente. Não é porque ela está lá na televisão e ele está aqui que o sorriso dele não pode. Pode sim, vai ficar muito bonito. Agora, cada caso é um caso. E o paciente que não vive da imagem, né, na sua grande maioria, são advogados, são profissionais, professores de todas as áreas, etc. Quer dizer, ele não precisa chegar ao limite daquela técnica para conseguir algum resultado. Ele pode ser harmônico com o que ele tem. Vai ficar muito mais bonito.
Eu já saí daqui convencida. Então, essa troca, essa conversa é fundamental. Obrigado. Por favor, não pestaneje. Tem alguma dúvida? Converse com o especialista, ele vai esclarecer. E assim, vocês juntos vão atingir aquele resultado que buscam, que é um sorriso harmônico, saudável e mais qualidade de vida. Exatamente, não é? Doutor, muito bem. muito obrigada por nos receber novamente em seu consultório. Obrigado. Muito obrigada mesmo. E você, eu vejo no próximo Saúde na TV.